Chantal Mauduit era frequentemente chamada de viúva negra do mundo do alpinismo. Conhecida por sua beleza marcante, homens faziam de tudo, até mesmo arriscando suas vidas, para estar perto dela. Alguns a descreviam como uma manipuladora hábil, usando seu charme para conquistar as montanhas mais altas do mundo. Sua reputação era cercada de controvérsia. Mas vamos começar do início. Chantal nasceu na França, próxima aos Alpes, e se envolveu com esportes de inverno desde jovem. Inicialmente praticava esqui alpino, mas logo mudou para o montanhismo. Após obter sua certificação como guia de montanha, começou a enfrentar algumas das rotas mais desafiadoras da França. Aos 22 anos, Chantal conquistou o terceiro lugar em uma competição de escalada no gelo com 25 dos melhores escaladores da Europa. Ela era a única mulher. Suas habilidades excepcionais chamaram a atenção. Chantal se juntou à Associação Nacional Francesa de Montanhismo, e sua primeira escalada acima de 5.000 metros foi nos Andes, onde alcançou o cume de 3 picos de 6.000 metros. Um dos escaladores ficou tão impressionado que a convidou para uma expedição ao Everest em 1991, um sonho para qualquer montanhista. Chantal escreveu em seu diário que escalar era como pedalar ladeira acima sem motor. Ela não alcançou o cume naquela viagem, mas a partir de então, decidiu focar apenas em escalar picos de 8.000 metros, estabelecendo uma meta audaciosa. Queria fazer isso no estilo alpino, sem oxigênio e com equipamentos mínimos. Chantal era conhecida por sua capacidade de aclimatação rápida, lidando com altas altitudes melhor que muitos escaladores homens. A escaladora francesa era popular nos acampamentos base, mas também era acusada de usar seu charme para manipular homens. Alguns diziam que ela gostava da competição pela sua atenção e frequentemente criava confusão. Durante sua segunda tentativa de escalar o Everest em 1991, sua presença até provocou uma briga entre escaladores. Apesar do drama, a atenção de Chantal se voltou para o escalador americano Thor Kieser, que se apaixonou por ela. Começaram a namorar e planejaram escalar o Monte Fitzroy na Argentina juntos, embora precisassem de dinheiro para a expedição, já que escalar não é barato. Chantal guiou turistas por diferentes rotas várias vezes para economizar dinheiro para essa viagem. Mas pouco antes da expedição, ela disse a Thor que não tinha dinheiro suficiente para a passagem. Querendo estar com ela, Thor trabalhou extra para cobrir o custo. Viajaram para a Argentina juntos, mas durante a escalada, seu relacionamento começou a se deteriorar. Não conseguiram alcançar o cume, e seu relacionamento também fracassou. A jornalista Jennifer Jordan escreveu que antes de outra tentativa, Chantal deu um ultimato a Thor. Se alcançassem o cume naquele dia, o relacionamento ficaria bem. Thor não entendia como isso mudaria as coisas, mas levou a sério. Ele liderou a maior parte do caminho, corrigindo os pequenos erros de Chantal, determinado a ter sucesso. Às 11 da noite, Thor estava lutando através de uma seção difícil, não muito longe do cume. Exausto e encharcado, continuou avançando. Tarde da noite, ele agarrou uma saliência e mudou seu peso, mas a rocha abaixo dele começou a se mover. Antes que pudesse reagir, foi arrancado da parede e caiu. Enquanto despencava, o pensamento passou por sua mente: pelo menos ainda estou vivo. Depois de cair cerca de 20 metros, ricocheteando nas rochas, pousou em uma saliência larga, vivo, mas ferido. Sua pálpebra estava rasgada, e seu braço direito estava quebrado em vários lugares. Escaladores próximos correram para ajudar e o baixaram até o acampamento base. A tentativa de Thor de alcançar o cume havia terminado. Mas Chantal não estava pronta para desistir. Ela disse a Thor Kieser que tentaria novamente na manhã seguinte com uma equipe diferente. Suas palavras de despedida foram: "Não te amo mais." Thor voltou para casa com o coração partido e até começou a ver um psicólogo, que o alertou para evitá-la no futuro. Mas ele não escutou. Quando soube que Chantal estava se preparando para escalar o K2, Thor se juntou a uma expedição russo-americana. Esta equipe incluía alguns dos escaladores mais fortes, como os americanos Ed Viesturs e Scott Fischer, junto com Vladimir Baliberdin, o primeiro escalador soviético a alcançar o cume do Everest. Chantal fazia parte de uma equipe suíça de escalada, indo para uma rota no Paquistão, um país muçulmano com regras rigorosas. Apesar disso, Chantal não sentiu necessidade de seguir os costumes locais. Outros escaladores mencionaram que ela ignorava as tradições, caminhava sozinha em público e usava shorts curtos,
o que a colocou em situações arriscadas algumas vezes. Após 19 dias, ela chegou ao acampamento base do K2, pronta para a escalada. A equipe escolheu fazê-lo no estilo alpino novamente, o que significa que não ajudariam outros escaladores instalando cordas, economizando energia em vez disso. No entanto, outros escaladores notaram que a equipe suíça usava as cordas instaladas por outros, facilitando sua escalada. Chantal, que não gostava de carregar mochilas pesadas, deixou que os homens da equipe carregassem todo o seu equipamento. Ela gostava da atenção e ajuda. Sua própria mochila era pequena e leve, mas essa não era sua única tática. Na época, muitos pensavam que a equipe suíça não estava pronta para uma tentativa de cume. Quando Chantal percebeu isso, quebrou a lei paquistanesa se juntando secretamente à equipe soviético-americana. Ela deveria partir com sua equipe original, mas escolheu ficar. Chantal aceitou um convite de seu ex-namorado Thor Kieser. Enquanto Thor fazia o trabalho pesado de instalar cordas, carregar equipamentos e preparar o acampamento base, Chantal iniciou um relacionamento com seu parceiro de escalada, Ed Viesturs. Em 28 de julho, Kieser, Viesturs e Neil Beidleman deixaram o acampamento base para escalar o K2. Em 30 de julho, alcançaram o acampamento 3, enquanto outros escaladores, Vladimir Baliberdin e Gennady Kopeika, estavam 300 metros à frente. Viesturs e Beidleman dividiram uma barraca, enquanto Thor dormiu em outra. Durante a noite, Thor ouviu passos, era Chantal. Depois de esperar os homens deixarem o acampamento base, Chantal silenciosamente se preparou e o seguiu, juntando-se à equipe mais acima. Conforme escalavam, Viesturs e Beidleman ficaram preocupados com o clima e decidiram descer, enquanto os outros seguiram em frente. Em 31 de julho, o clima estava claro. Thor estava carregando uma carga pesada, incluindo barraca, fogão, saco de dormir, comida e cordas. Eventualmente, tiveram que deixar parte do equipamento para trás, como seus sacos de dormir, corda e a maior parte da comida, o que facilitou o movimento. No entanto, quando a noite caiu, tiveram que parar. Thor teve congelamento nos pés, enquanto Chantal, usando um macacão fino, não parecia incomodada pelo frio e lidava bem com a altitude. Após uma noite gelada, Thor decidiu voltar e buscar o equipamento, incluindo seu saco de dormir. Chantal pediu para ele trazer o dela também, e ela ficou para trás. Thor, seguindo seu pedido, encontrou o escalador Alex Nick no caminho para baixo, que o ajudou. Eles não chegaram ao acampamento 4 e passaram a noite nas encostas do K2. A escalada foi retomada na manhã seguinte. Em 2 de agosto, o grupo alcançou o acampamento 4, onde encontraram Baliberdin e Kopeika, que estavam descendo depois de se tornarem os primeiros a alcançar o cume pela Spora Bruse desde 1986. Após passar a noite a 8.600 metros, estavam quase completamente exaustos. Deixaram uma barraca e saco de dormir para Alexei Nikiforov e desceram rapidamente. Então, chegou a hora da tentativa de cume. Thor Kieser acordou antes do nascer do sol e começou a abrir caminho através de meio metro de neve, com Alexei o seguindo. Mas a apenas 200 metros do topo, Thor percebeu que estava muito fraco para continuar e descer com segurança. Havia usado toda sua energia abrindo a trilha. Jennifer Jordan descreve a situação. Thor sentou-se ali, procurando por Chantal e Alexei abaixo para poder passar a tarefa de liderar o caminho. Eles ainda estavam longe. Thor tentou chorar, mas seu corpo não respondia. Subitamente, uma voz forte e clara encheu sua mente dizendo: "Se você quer sobreviver, desça." Thor olhou ao redor, mas não havia ninguém lá. Ele se levantou e começou a descer. Chantal foi a última a deixar o acampamento. Seguindo a trilha, logo alcançou Alexei no gargalo, passou por ele e encontrou Thor descendo. "Thor, venha comigo, podemos alcançar o cume juntos", ela disse. A oferta era tentadora, mas Thor manteve sua decisão. Estava muito exausto para continuar. "Aconteça o que acontecer, saiba que você é uma boa pessoa", Chantal disse a ele. Ele respondeu que a esperaria no acampamento 4. Sua decisão de recuar acabou salvando não apenas sua vida, mas também a de Chantal e Alexei. Quando começou sua descida, Thor Kieser encontrou 50 metros de corda que Alexei havia descartado, pensando que não precisaria mais dela. Thor parou, prendeu a corda no gelo e instalou corrimões na parte mais perigosa do gargalo, permitindo que Chantal e Alexei descessem com segurança.
Enquanto isso, Chantal, que não havia gasto muita energia carregando equipamentos para acampamentos base, instalando cordas ou abrindo trilhas na neve profunda, usou sua mochila pequena e incrível capacidade de se ajustar à altitude. Em 3 de agosto de 1992, às 17 horas, ela se tornou a 4ª mulher a alcançar o cume do K2, uma conquista enorme em sua carreira de escalada. O K2, também conhecido como Montanha Selvagem, é um dos picos tecnicamente mais difíceis de escalar. No entanto, sua empolgação não durou muito. Durante a escalada, ela perdeu seus óculos de sol, deixando seus olhos desprotegidos do frio, das minúsculas partículas de gelo no ar e especialmente dos raios ultravioleta do sol, que podem queimar os olhos em minutos naquela altitude. Quando chegou ao cume, Chantal havia ficado cega e não conseguia descer sozinha. Ela se arrastou para uma caverna de neve, que havia sido escavada 2 dias antes por Balibertin, e começou a congelar. Incapaz de ver, não podia descer por conta própria. Passar outra noite fria em altitude tão elevada seria fatal. Mas então algo inesperado aconteceu. Alexei, que estava descendo após ela, a encontrou na caverna. Ele conseguiu levantá-la, e começaram a descer juntos. Chantal, cega e sofrendo de congelamento nas mãos e pés, cochilava enquanto caminhava. Alexei tinha que continuar acordando-a. Eventualmente, a instalação de cordas de toros ajudou. Alexei se prendeu na corda, mas quando mudou seu peso, um de seus grampos se soltou, fazendo perder o equilíbrio e cair vários metros antes da corda segurá-lo. Quando Alexei chegou à barraca, estava à beira da morte por mal de altitude, exaustão e frio. Ele desabou na barraca de Thor. Onde está Chantal? Thor perguntou. Ela estava atrás de mim, Alexei respondeu. Cerca de 45 minutos depois, Thor ouviu neve se quebrando e passos instáveis. Chantal, com as mãos à frente como uma criança, estava tentando encontrar seu caminho para baixo. Ela não conseguia ver nada e estava em estado de confusão, mas continuou descendo. Thor a puxou para dentro da barraca, tirou suas botas e viu que seus pés estavam severamente congelados, mas ainda podiam ser aquecidos. Rapidamente fez chá, sopa e deu-lhe chocolate. Depois de passar 3 dias no acampamento 4, acima da perigosa zona da morte a 8.000 metros, Thor percebeu que estava ficando sem tempo. Em altitudes tão elevadas, mesmo descansar não ajuda na recuperação. Não importa quão forte você seja, está lentamente morrendo. Agora, ele tinha que não apenas descer sozinho, mas também ajudar 2 escaladores quase sem vida. Na tarde seguinte, os 3 escaladores começaram sua descida. Alexei e Thor apoiaram Chantal sob os braços, já que ela mal conseguia mover as pernas. Carregavam-na alguns metros, depois sentavam para descansar, repetindo este processo indefinidamente. Em 3 horas, cobriram apenas cerca de 60 metros. Thor estava preocupado que levar Chantal pela encosta difícil à noite poderia ser fatal. Então, decidiu montar uma barraca. Chantal sentou-se imóvel na neve. Alexei, focando em sua própria sobrevivência, escolheu continuar descendo, deixando o resgate de Chantal para Thor. Thor e Chantal se prepararam para outra noite acima de 8.000 metros. No dia seguinte, o clima estava bom. Thor contatou Viesturs e Fischer no acampamento 3 via rádio. Eles o informaram que Alexei os havia alcançado na noite anterior e estava pronto para subir e ajudar a trazer Chantal para baixo. Conforme escalavam, Viesturs e Fischer notaram um local que poderia desencadear uma avalanche, então se prenderam com uma corda por segurança. Não muito longe de seu acampamento, Viesturs sentiu um forte senso de perigo, fazendo os pelos da nuca se arrepiarem. Rapidamente começou a cavar um buraco, esperando se abrigar da avalanche que sentia que estava chegando. Fischer, sem saber o que estava acontecendo, o observou. Subitamente, uma onda massiva de gelo e neve atingiu Fischer, enviando-o rolando encosta abaixo de um ponto alto. Viesturs ouviu a neve rachando e olhou bem a tempo de ver Fischer sendo arrastado. Ele pulou no buraco que havia cavado quando a avalanche passou sobre ele. No entanto, sua segurança foi breve. A corda a qual estavam amarrados se esticou, puxando para fora do buraco como um peixe fisgado e arrastando centenas de metros encosta abaixo. Em pânico, usou seu machado de gelo para tentar se parar, e eventualmente conseguiu se agarrar a uma rocha. Ficaram pendurados ali, a apenas alguns metros da borda de um penhasco.
Felizmente, nenhum se machucou, e continuaram sua escalada para resgatar Chantal. Thor cuidadosamente baixou Chantal pela corda, tomando seu tempo. Após algumas horas, encontrou Viesturs e Fischer, mas Chantal estava completamente exausta então. Viesturs rapidamente abriu sua mochila e se ajoelhou na frente de Chantal, dizendo que tinha colírio. Gentilmente levantou seus óculos para ver seus olhos inchados e vermelhos. Juntos, continuaram a descida para o acampamento 3. Levou-lhes mais 2 dias para alcançar o acampamento 1. No final da descida, Chantal se sentia bem o suficiente para descer sozinha. Viesturs, sempre cauteloso, lembrou que escalar o K2 foi a única vez que quebrou sua regra de sempre estar seguro. Em suas memórias da escalada do K2, Chantal mal fala sobre o quão cansada estava. Apenas menciona que seus olhos doíam e para por aí. Em vez disso, ela vividamente recorda quão calorosamente foi recebida no acampamento base, quase como uma heroína. Chantal escreveu: "Charlie me trouxe chá e biscoitos, e caí em seus braços. Os mexicanos me parabenizaram, e me senti envolvida pela calidez das conexões humanas." No entanto, ela não mencionou o escalador Thor Keyser em suas memórias. Após seu retorno, enfrentou uma multa significativa por escalar sem permissão, que simplesmente rasgou antes de deixar o Paquistão. Curiosamente, o escalador Gennady Kopeika, em seu tributo a Alexei, que depois morreu no Everest, também minimizou a contribuição de Thor Keyser para o resgate de Chantal. Ele se referiu a Thor apenas como um americano sem nome que voltou antes de alcançar o cume. Kopeika acreditou Alexei Nikiforov como a pessoa principal que ajudou Chantal até outros escaladores chegarem. Alexei afirmou que Chantal não alcançou realmente o cume porque julgou mal sua força, mas ainda foi reconhecida pela ascensão. Após a morte da escaladora polonesa Wanda Rutkiewicz, Chantal foi a única mulher que retornou viva do cume do K2. Quando Chantal retornou à França, foi celebrada como heroína nacional, mas seu relacionamento com Thor havia terminado. No mundo da escalada, ela se tornou uma figura controversa. Alguns a acusaram de usar homens para suas ambições de escalada, mostrando pouca consideração por sua segurança. Isso levou a ser chamada de Viúva Negra. No entanto, o escalador Daniel Mazur tinha uma visão diferente. Ele disse: Chantal era o oposto da cena de escalada focada em grandes patrocinadores e muita ajuda de sherpas. Ela simplesmente amava as montanhas. Aqueles que a criticavam pelas costas frequentemente estavam interessados nela romanticamente. Embora ela usasse sua aparência para ganhar influência, tinha o espírito de uma vencedora. Nem sempre estava alegre, lidava com o joelho dolorido e nem sempre estava em forma máxima, mas era muito forte. Às vezes, se esforçava demais. O questionável sucesso de Chantal no K2 a ajudou a conseguir patrocínio, permitindo que retornasse ao Everest na primavera de 1993 com uma equipe neozelandesa. Apesar de ter 9 escaladores e 8 sherpas em seu grupo, insistiu em escalar sozinha e mais rápido que os outros, o que irritou alguns dos homens ao seu redor. Alcançou uma altitude de 8.400 metros, mas estava se movendo muito lentamente e não estava vestida adequadamente para o frio, então decidiu voltar para evitar congelamento sério. No final daquele ano, retornou ao Everest com uma equipe espanhola, mas conseguiu escalar apenas até 8.000 metros. Sem permissão adequada, ela e o colega escalador Pemba Sherpa tentaram escalar Shishapangma e Cho Oyu ilegalmente. Conseguiram alcançar o cume de ambas as montanhas em outubro. Ao retornar a Katmandu, Chantal foi multada por suas escaladas ilegais, mas partiu para a França sem pagar, reclamando da burocracia no Himalaia. Chantal então viajou para o Monte William na Antártica, onde foi feito um filme sobre ela. Depois, retornou ao Everest para tentar escalar a inédita Crista Nordeste. Nessa época, havia ganhado popularidade e se juntou à expedição de Russell Bryce como cliente pagante. No entanto, avalanches tornaram a rota perigosa demais, e Chantal e os outros escaladores estavam exaustos, então tiveram que voltar. Em 1995, Chantal tentou o Everest novamente com a expedição de Robbie Hall na crista sudeste. Chegou ao cume sul, a 8.750 metros, mas então teve que voltar. Era a escaladora mais lenta do grupo. Quando parou no cume sul, Robbie pôs a mão em seu ombro e insistiu que ela descesse. Chantal, com lábios azuis e olhos desfocados, assentiu silenciosamente, incapaz de argumentar.
Depois de descer cerca de 30 metros, ela desabou e perdeu a consciência, percebendo que precisava de ajuda para descer. Vários escaladores, incluindo Ed Viesturs, vieram em seu resgate e ajudaram a carregá-la montanha abaixo. Levaram nas barracas para primeiros socorros, e ela se recuperou rapidamente. No dia seguinte, já estava caminhando pelo acampamento base como se nada tivesse acontecido. No entanto, Hall estava furioso e disse a todos que havia arrastado Chantal para baixo como um saco de batatas, banindo-a permanentemente de suas expedições. Chantal era conhecida como uma escaladora que frequentemente precisava de ajuda e colocava outros em risco. Muitos se referiam a ela como a Viúva Negra. Vários escaladores perderam a chance de alcançar o cume tentando resgatá-la, com alguns até colocando suas vidas em risco. Torquayser lembrou: Chantal não se importava com sua segurança. Escalei com ela porque a amava, não porque era seguro. Chantal era como uma Helena de Troia moderna. Ela despertava sentimentos mistos entre milhares de escaladores. Em 1994, a revista francesa Vertical comentou sobre ela, dizendo: o problema com Chantal é que suas escaladas pareciam muito fáceis para levarmos a sério. Depois que a escaladora britânica Alison Hargreaves morreu tragicamente no K2, Chantal comentou: eu a admiro, mas somos diferentes de uma forma importante. Eu ainda estou viva. Depois de tentar 6 vezes sem sucesso alcançar o cume do Everest, Chantal decidiu focar em escalar Lhotse, uma montanha que ainda não havia tido uma escaladora feminina alcançando seu topo. Em 1996, se juntou a uma equipe americana para escalar Lhotse. Infelizmente, quando estavam fazendo seu impulso final para o cume, um furacão e nevasca atingiram, forçando todos exceto Chantal a voltar. Chantal continuou a escalar e alegou ser a primeira mulher a alcançar o cume de Lhotse. No entanto, não há prova de sua conquista. Escalou sozinha, não teve testemunhas e não tirou fotos do cume, dizendo que sua câmera congelou e os ventos fortes a forçaram a descer rapidamente. Muitos escaladores questionam sua alegação. Nesse mesmo dia, o clima estava de fato severo, e Robbie Hall e Scott Fischer morreram tragicamente no Everest enquanto Chantal alegava ter alcançado o cume de Lhotse sozinha. Após Lhotse, ela escalou Manaslu, e a imprensa francesa rapidamente a nomeou a maior escaladora feminina da era moderna. Torquayser lembra que Chantal tinha um charme especial que cativava homens. Ela frequentemente brincava sobre ter muitos homens e pouco tempo. Ex-amantes se aproximavam dela com um olhar faminto, e ela respondia olhando-os nos olhos e dizendo: ah, desculpe, não me lembro. Já nos conhecemos. Em uma reviravolta estranha, chegamos ao fim da história. Em 1998, enquanto escalava Dhaulagiri, Chantal estava com seu amigo Ang Tshering Sherpa, que era mais um companheiro do que um guia contratado. Montaram sua barraca no acampamento 2, perto da barraca de uma equipe italiana. Franco Brunello alertou Chantal sobre uma fenda mais acima na rota. Ela o agradeceu e então entrou na barraca com o Sherpa. Essa foi a última vez que foram vistos vivos. A equipe italiana escolheu descer e esperar a tempestade de neve passar. Antes de partir, notaram que a barraca de Chantal estava parcialmente coberta de neve, mas não foram verificar. Quando a tempestade terminou, retornaram para encontrar a barraca completamente coberta de neve. Preocupados, começaram a cavar e descobriram Chantal e o Sherpa mortos em seus sacos de dormir. Chantal tinha um maxilar deformado e pescoço quebrado, enquanto o Sherpa parecia ter sufocado. Muitos acharam a morte de Chantal intrigante. Ela não morreu enquanto escalava. Em vez disso, aconteceu em sua barraca no acampamento base. Há teorias de que um bloco de gelo pode ter caído sobre ela, mas ninguém viu o que realmente ocorreu, deixando a história real um mistério. Após seu falecimento, o corpo de Chantal foi enviado à França para cremação. Ela havia feito planos detalhados para seu enterro, incluindo desejos específicos. Por exemplo, após o serviço, uma gravação de sua risada, feita apenas para aquele momento, foi tocada. Seu testamento ainda não foi totalmente cumprido porque ela queria suas cinzas espalhadas em muitos lugares, e sua família não visitou todos eles. Este final misterioso adiciona a complexidade do legado já debatido de Chantal. A incerteza em torno de sua morte e seus pedidos finais únicos destacam a natureza complicada e frequentemente conflitante de uma escaladora que tanto inspirou quanto desafiou o mundo do montanhismo.